Ô Tcheco, primeiro mais uma atuação sua, né, e da equipe, mesmo com as dificuldades no final do jogo, mas eu gostaria de começar pelo lance que originou um cartão ali para o Fabrício, né? Você levantou tão rápido, será que aquilo ali até propiciou o árbitro de não expulsá-lo naquele momento? Não penso assim, Caco. Eu acho que hoje em dia fazer um pouco de cera, não fazer, não vai mudar a opinião do árbitro em relação ao lance, né? A minha levantada rápida ali foi realmente porque ele só foi nas minhas pernas, né? E para parar a jogada mesmo. E depois a gente tentou cobrar do árbitro uma expulsão, mas ele resumiu para mim dizendo que tinha 2 jogadores ainda na sobra. Falei, eu não tenho aqui um vídeo para mostrar para o senhor, mas se o senhor pensar assim, então não adianta falar ou argumentar, né? Aí ele já estava decidido, realmente deu cartão amarelo. Mas não tem por que fazer cera naquele momento, só se realmente machucasse, né? Porque a vontade mesmo é que ele fosse expulso. Tcheco, a gente conhece bastante o seu tipo de futebol, o seu poder de marcação. Hoje, especialmente, estava bem atento nos desarmes e teve uma produção excepcional. Hoje, o Coritiba como um todo, na parte de marcação, funcionou muito bem hoje, né, Tcheco? Nós conseguimos suprir aí a volúpia do time do Cruzeiro, mas nós corremos um certo risco, né? Como foi no jogo do Atletiba, e o professor Marcelo nos passou isso no intervalo, quando estava 1-0 ainda, dizendo que nós estávamos perdendo alguns contra-ataques no primeiro tempo, que possivelmente poderia ocorrer no segundo, até porque o Rafinha tinha escutado que o lateral direito tinha pedido para sair, e nós imaginávamos que o Marquinhos Paraná podia passar para a direita, como passou, e colocar alguém na frente, e dessa forma a gente poderia usufruir dos contra-ataques, como é de costume aqui dentro do Couto. E não conseguimos fazer isso, porque depois que ocorreu o nosso segundo gol, e principalmente o gol deles, eles cresceram muito de produção e a autoestima dos jogadores deles cresceram, e contrapartida nossa diminuiu demais. A gente sentiu muito o gol. Não conseguimos absorver isso até o final do jogo. Então foi um jogo de risco nesse sentido, como foi do Atletiba, mas dessa vez a gente conseguiu suprir muito bem a volúpia deles. Ô Tcheco, você é um jogador muito vivido dentro do futebol brasileiro, capitão do time do Curitiba. Eu queria uma opinião sua sobre essa questão envolvendo um colega, o Leandro Donizete. Ele não foi citado na súmula, foi advertido, foi citado, julgado, pegou um jogo. Curitiba vai tentar, é verdade, o efeito suspensivo, mas corre o risco de desfalcar o time contra o Ceará no domingo. Não é um precedente meio perigoso? Isso não assusta um pouco a classe dos jogadores? Assusta a nossa classe, é um absurdo isso. Se o árbitro está ali, realmente é para anotar o que está na súmula. Tem certos tipos de lance que eu acho que serve para o STJD, como, por exemplo, não cheguei a observar depois que aconteceu o fato com o Eltinho, teve aquele bololô todo aí no meio de campo, e eu fiquei conversando com o quarto árbitro e com o próprio Eltinho para saber se ele poderia voltar para o jogo. E ali aconteceu alguma coisa fora do comum do jogo, né? Mas o lance do Donizete estava na visão do árbitro, ele teve a sua percepção e principalmente teve a sua interpretação, até porque o Donizete estava com um cartão amarelo. Mas chega nessa altura do campeonato que as coisas começam a se envolver muito fora de campo. E isso pode perder um pouco a credibilidade do campeonato. Eu me lembro muito bem que ocorreu muito desses fatos, quando eu estava no Grêmio ainda, e alguns jogadores, pela tradição do Sul, ser um pouco mais viril nas jogadas, começar a perder alguns jogos nessa situação. E que não foi o caso do Donizete, né? Se fosse assim, o árbitro está ali para expulsar ele, mas a partir do momento que algo de fora começa a interpretar as coisas de uma forma, isso aí começa a perder o crédito do campeonato, e equipes como é da forma do Curitiba, que procura se envolver muito mais no sentido de marcação, passando contra-ataque, coisa viril, às vezes vai ter que mudar um estilo porque não sabe o que pode se pensar de fora. Mas a gente não vai mudar nossa forma, não vai mudar nossa atitude. Nós estamos passando por cima de muitas coisas ainda que talvez passam despercebido por vocês, mas a gente espera e que Deus abençoe nossa equipe para que não corra mais isso também. Aliás, Tcheco, ainda nessa mesma esteira, você sofreu uma falta por trás que merecia o jogador o cartão vermelho. E o que o árbitro justificou para você? Porque eu vi que você reclamou e reclamou bastante com ele. Foi o que no momento que eu levantei e já tentei cobrar uma expulsão dele justamente por isso, Edu. Para que realmente houvesse a punição máxima ali, que era a expulsão dele, porque realmente não tinha ninguém na sobra, né? O Léo, que estava um pouco do lado dele, estava um pouco aberto, e eu tinha pegado ele no contrapé também. Então não teria como ele chegar na bola. Tanto que o Fabrício acabou vindo somente nas minhas pernas mesmo, e eu sentindo o contato dele, tentei ainda
prosseguir, mas não teve jeito. E ele argumentou ainda que tinha 2 jogadores na sobra, e aí a gente não pode ir contra o argumento do árbitro, né? Porque é a autoridade máxima ali. E a gente só esperou o cartão amarelo como ele deu e fazer o quê? A gente tem que aceitar e bola para frente. Tcheco, você relata dessas situações que acontecem fora de campo e que podem complicar a vida do Curitiba na sequência, como já aconteceu, como aconteceu hoje. Qual a dica que você dá à diretoria do Curitiba? Até porque, ó, Torvilso aqui está acompanhando, pode receber com qualidade a sua experiência dessas dicas. Não, acho que não serve tanto para a diretoria, mas assim entre os jogadores, né? Até uma pauta que a gente pode conversar entre nós ali, no bate-papo depois dos jogos que a gente tem, entre nós ali dentro do vestiário, para que realmente não se envolver em confusão, como ocorreu ali depois acho que não aconteceu nada de grave, né? O Everton acabou tomando o 3º cartão, para o juiz dar uma satisfação também do que ocorreu ali, mas que a gente possa se envolver o menos possível em confusão e nas jogadas mais ríspidas ali tentar, pela orientação do Marcelo, sempre, né, tentar visar a bola e a gente não prejudicar a própria equipe, né? Para que não possa incomodar a diretoria, nossos advogados aí, mas enfim, são coisas que ocorrem às vezes, né? Mas a gente tem que tentar se blindar disso aí. Acho que parte mais por parte dos jogadores do que da própria direção. Tcheco, após o empate contra o Internacional e a vitória de hoje, o Curitiba dá arrancada buscando mesmo uma classificação, no teu modo de ver? Você entende que esse é o momento do Curitiba buscar essa classificação no sentido de Libertadores, principalmente? Nos últimos 5 jogos, nós colocamos uma meta ali, e é uma frase que é meio complicada no futebol, né? Que é o divisor de águas aí, em um determinado momento do campeonato, né? E esses 5 jogos era primordial para nós, né? Não era nada mais, nada menos que o Corinthians, que na altura do campeonato era o líder, vencemos. Depois tinha o Botafogo também, que teoricamente era o time da moda, vindo uma crescente muito grande, vencemos. Hoje vencemos um time de muita expressão dentro do futebol. Empatamos com o Inter, que é sempre difícil lá, complicado, da maneira que foi também, um ponto precioso, ainda mais depois com essa vitória junto. E perdemos para o líder hoje, que é o Vasco. Então, a gente conseguiu corresponder à altura nesses 5 jogos, que era primordial para nós, tentar uma sequência de arrancada e principalmente dar essa percepção para o torcedor, para nós mesmos jogadores, porque a diretoria sempre acreditou em nós, que realmente a gente pode chegar lá. Eu acho que definitivamente a gente realmente entrou na briga, entrou naquele bolo ali para brigar pela Libertadores. Agora vem uma outra etapa, né, cara? Porque às vezes chegar não é tão difícil, mas manter é mais difícil ainda. E como ainda tem muitos jogos pela frente, agora é o nosso grande objetivo, se manter naquela faixa etária da Libertadores para brigar até o final. Aliás, o Tcheco, hoje você provou para alguns que fisicamente você está bem. Esse papo de dizer que o Tcheco não aguenta jogar os 90 minutos, isso é balela, porque você fez uma grande partida lá em Porto Alegre, hoje repetiu, e eu até falava com você depois da partida, que você deu um pique aqui no fundo, tirando a bola de um garoto, desse garoto, o ponta da equipe do Cruzeiro, e com isso você realmente está provando a sua condição física em função da sua idade. Não é fácil, isso também não é fácil, uma situação que eu tenho que conviver todo dia, com recuperação, com musculação, mas isso aí foi a coisa que eu escolhi para fazer, então procuro fazer com o maior carinho, né, Edu? O meu ritmo de jogo não é o mesmo de anos atrás, é lógico que a idade vai absorvendo muita coisa do nosso corpo, principalmente no tempo de recuperação, mas enfim, ainda vejo com condição ainda para ajudar a equipe, de uma certa forma, taticamente, no posicionamento, e às vezes surpreendendo, às vezes numas arrancadas ainda quando é possível. Acho que a equipe também me ajuda nesse sentido, isso é primordial que a gente tenha esse reconhecimento e eu espero que fechar com chave de ouro no final do ano, né? Isso é o mais importante para mim, tentar ajudar o Curitiba a ficar numa Libertadores, para ter sua maior rentabilidade, para adiantar bastante o seu projeto ainda, que é chegar a uma Libertadores em 3, 4 anos, quem sabe esse ano ainda é possível, já batemos na trave na Copa do Brasil, e a gente tenta abrir o olho das meninadas, da rapaziada aí, para se preparar. Estava falando com o próprio Marquinhos agora ali, né? Infelizmente o Rafinha sentiu. Amanhã temos um trabalho de musculação para nos reforçar a musculatura, porque realmente é primordial para nós. Isso aí é um processo da fisiologia, da preparação física, e eu fico muito grato por isso também. Ô, Tcheco, da minha parte, para finalizar, você falou aí sobre esse planejamento do Curitiba, esse desejo dos jogadores, teu, inclusive, em especial, de chegar numa Libertadores de América novamente. Agora, com todo respeito aos adversários, é um momento bom
dentro da competição agora de sequência, né? De você se impor, bater no peito, ganhar lá no Ceará, voltar depois a Florianópolis, também jogar contra o Figueirense buscando esses 6 pontos. Aí encosta realmente na zona de Libertadores, né? Certamente. Vou usar uma frase aqui que o Pedroso usou para nós, né, depois do jogo do Inter, né? O Inter teve 2 bolas na trave, depois que nós fizemos o gol ali, deu uma pressão também parecida com essa do Cruzeiro. A sorte mudou para nós também, né? Teve vários e vários jogos que a gente jogou muito bem, melhor que o adversário, e não ganhávamos, né? Jogava a bola na trave, vinha eles numa jogada isolada e fazia o gol. Então, nesse momento, eu acho que a sorte está no nosso lado. Isso é importante também. Existe a sorte e a gente tem que contar com ela em certos momentos. Então, a gente tem que aproveitar esse momento bom nosso, tático, técnico também, aliado à sorte, e tentar prosseguir com essa arrancada aí nesse bom momento que a gente vem vivendo, porque todas as equipes passam por isso. E a gente está passando um momento muito importante no campeonato. Quem sabe se a gente prolongar isso aí, é uma belíssima oportunidade para a gente atingir o objetivo. Não, eu tô feliz aqui, tem vários capitães também, né? O Jesse falou depois da reza ali, o Pereira tá aí também. Mas quando a gente coloca a faixa, faz bem pro nosso ego também. Fazia um tempinho que eu não colocava, né? Tava acostumado, mas são coisas à parte só. Um abraço a todos aí, abraço.